Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e eu gostaria de fazer uma leitura hoje sobre a capacidade de leitura profunda entre jovens e adultos, as pessoas em geral, mas principalmente uma análise global, ou seja, que envolvesse o mundo todo, né, no estágio que nós estamos, principalmente por causa da era digital. E o texto que eu tenho aqui, ele está muito grande, eu vou tentar fazer um resumo, lendo as partes mais importantes. Por que é importante a gente ter essa ideia? Porque nós estamos sentindo que as pessoas estão sendo levadas muito rapidamente pelas leituras dentro do mundo digital, e com isso o nível de informação está muito baixo e a capacidade crítica de ler textos que muitas vezes parecem coisas assim, muito à superfície, muito na nata do conhecimento, mas que é confundido com informação e conhecimento, sem aprofundamento e sem capacidade de fazer leituras reais, desconfiando dos temas, pesquisando alguma coisa. E quando o aluno está, principalmente alunos, né, tanto de nível superior quanto de nível médio e básico, todos os alunos estão sendo mal preparados para fazer leituras críticas e tirar dali informações fidedignas, ou desconfiar do texto, saber a hora que está sendo enganado, a hora que a leitura, a informação é superficial ou tendenciosa. Nós viemos falando sobre isso. Então, eu vou fazer algumas definições iniciais para passar para o relatório, que é um relatório muito extenso, e eu vou ler as partes principais desse relatório. E ele é bastante aprofundado, é uma pesquisa aprofundada, mas eu vou ler apenas algumas partes para que não fique extremamente cansativo, né? Bom, o importante aqui, peço a vocês que seja você dar o like nesse texto, deixar seu comentário, um comentário, né, que você tenha assistido realmente ouvido o podcast vídeo, não simplesmente pelas falas iniciais da apresentação do vídeo aqui, dentro das características do vídeo aqui do YouTube, do vídeo podcast, né? Porque algumas pessoas só fazem comentários a respeito daquela apresentação do vídeo, que vem logo depois ali do vídeo. E isso tem temas polêmicos, existem temas interiores ao vídeo que são discutidos com mais profundidade e com recursos e com apresentação de fontes e artigos científicos. Quando a pessoa faz uma avaliação só da leitura da apresentação do vídeo, do conteúdo ali, isso deixa empobrecido o debate. Eu peço que realmente você ouça esse podcast, tente entendê-lo. Passe para frente, compartilhe e assine o nosso canal. Bom, sem mais delongas, nós vamos dizer o seguinte: esse ensaio, a gente está lendo sobre a pesquisa, a capacidade de ler e entender textos, da chamada leitura profunda. Mas vamos primeiro definir o que é a leitura profunda. É uma abordagem mais lenta e atenta à leitura, focando na compreensão aprofundada do texto, em vez de apenas na velocidade de decodificação, que é uma coisa que se tem feito muito na era digital. Envolve reflexão sobre as ideias, a busca por conexões com outros conhecimentos e análise crítica de conteúdo. As características da leitura profunda é um ritmo mais lento, compreensão aprofundada, reflexão, análise crítica, envolvimento com o texto. Os benefícios da leitura profunda, quando você está numa escola, por exemplo, e você tem esse aprendizado e vai usá-lo na sua vida, é a melhora da compreensão, desenvolvimento do pensamento crítico, expansão de conhecimento, melhora de memória, né? Porque aquilo que você entende é mais fácil de você memorizar. Não digo decoreba, estou falando de memorizar assim, de você guardar os tópicos, porque você teve entendimento do conteúdo, então você é capaz de fazer um resumo e aquilo voltar à sua memória, porque você reteve realmente aquele conhecimento. Aumenta a capacidade de escrita, desenvolvimento de escrita, de se comunicar, de ler comunicações e de fazer comunicações. Exemplo de leitura profunda, que é importante você trabalhar nas escolas, ler um livro de ficção, refletir sobre personagens, pode ser ficção, pode ser romance, as temáticas, as mensagens transmitidas pelo autor, estudar um artigo científico, se for o caso, analisar as metodologias, os resultados, as conclusões do estudo,
ler um artigo de opinião e avaliar a opinião, a argumentação do autor, a sua credibilidade, os seus possíveis vieses, né? Pesquisar se já que você está na era digital diante do computador, pesquisar se algumas informações que estão ali não tem contraponto, se alguém trouxe o contraditório, né? Não vá aceitando necessariamente as teses do autor, discutir um livro com outros leitores, outras pessoas, né? Fazer análises com mais pessoas, diferentes interpretações, diferentes opiniões de outros sobre o mesmo conteúdo. Quer dizer, tudo isso tem que ser praticado dentro das escolas, dentro das universidades, e isso levar para o dia a dia. Então, está havendo uma deterioração da compreensão leitora e do pensamento crítico em jovens, em estudantes, em nível superior e no mundo todo, análise global, mas também regional. Olha bem, esse relatório ele apresenta análise aprofundada sobre crescente preocupação global em relação à capacidade de jovens estudantes do ensino médio superior e das pessoas de uma maneira geral de ler de forma eficaz, extrair conceitos, subjetividades, informações e instrução do texto e aplicar o pensamento crítico. Essa pesquisa ela tem revelado um declínio alarmante na compreensão leitora e nas habilidades cognitivas em diversas regiões do mundo. O mais interessante é que são em diversas regiões do mundo, considerando que algumas regiões são ricas, outras são tradicionalmente ligadas à cultura, ainda que culturas diferentes, mas culturas mais aprofundadas, outras, em contrapartida, existem regiões que são pobres, que não têm acesso a livros, ou que têm concepções de civilização e de formalismo de sociedade, que dificulta a leitura de textos avulsos, por exemplo, alguns países que são teocracias, que favorece muito ao estudo religioso. Tudo isso modifica um pouco a capacidade de leitura do mundo. E as pessoas, as regiões, o mundo hoje em dia é globalizado, interdependente, interconectado, mas ainda assim parece que as civilizações não se interpenetram em termos de conhecimento, né? Você conhece lá algumas coisas diferentes que acontecem no Tibete, na China, na África, na África subsaariana, aqui na América Latina, alguns países do norte, os nórdicos, mas essas culturas não se interpenetram e às vezes não se entendem, e fica mais na forma do conhecimento daquilo que é diferente, que é extravagante, em alguns momentos são vistos como extravagantes, diferentes, mistificadas, e algumas são tomadas como teorias centrais, como a cultura europeia, algumas são tomadas como culturas exóticas, e as culturas indígenas, as culturas da África, das tribos. Quer dizer, a gente não tem um conhecimento histórico, um conhecimento mais aprofundado das nossas civilizações planetárias, e isso dificulta a interpenetração, a aproximação dos povos, e a gente falar pelo menos a linguagem do entendimento, preservando, obviamente, a cultura de cada parte, porque a gente não tem que, só porque nós estamos no mundo globalizado, nós não temos que misturar as culturas e achar que todo mundo tem que pensar igual, não é por aí. A política influencia muito nisso aí, as questões econômicas influenciam nisso aí, as questões midiáticas, todo tipo de mídia, as mídias, como eu disse no último podcast, a mídia não é neutra, né? Ela tem as suas tendências e ela tem seus donos, os seus donos têm os seus poderios, alguns têm um poderio econômico imenso. Tudo isso tem que ser levado em conta no momento de se fazer leitura para você ser um ser humano liberto. Então, a pesquisa revela um declínio alarmante na compreensão leitora, nas habilidades cognitivas em diversas regiões do mundo, impulsionado pela interação complexa entre a era digital, deficiências sistêmicas nos sistemas educacionais mundo afora, persistentes disparidades socioeconômicas mundo afora e uma cultura de leitura por prazer em declínio. A cultura da leitura por prazer declinou. Por quê? Porque o prazer está sendo mais imediatista. Tem mais coisas puxando pela sua atenção e coisas muito superficiais. Isso favorece você ser cooptado para pensamentos que não valem a pena, ou para propaganda, ou você ser sempre tratado como um consumidor de ideias, de coisas a serem compradas, a serem utilizadas, valorizando o ter. Embora nações da Ásia Oriental, como Singapura, Coreia do Sul, demonstrem
consistentemente um desempenho melhor em avaliações internacionais, elas também enfrentam esses desafios da adaptação de demandas da literácia digital e do pensamento crítico. A África subsaariana, por exemplo, ela luta contra níveis de pobreza de aprendizagem extremamente elevados, exacerbados por lacunas de infraestrutura e formação de professores, porque são civilizações que foram colonizadas e deixadas para trás. O documento conclui, esse documento todo, que nós não vamos ler ipsis literis, conclui que a reversão dessa tendência exige um esforço concentrado, multifacetado, com foco na capacitação de educadores, reformas curriculares que priorizem habilidades para o século XXI, que é um século de transformações imensas, como foi o século XX. O século XXI, nos seus 25 primeiros anos, está sendo extremamente veloz nas modificações, nas interações, na vivência do homem. E muita coisa está acontecendo com muita velocidade, não está sendo absorvido e lido efetivamente pelas populações. Eu fomento uma cultura de leitura e engajamento digital equilibrado em todos os níveis de sociedade, inclusive aprendizado da leitura digital, A crise da leitura e do pensamento crítico na era digital é um título. A capacidade de engajar-se profundamente com o texto, extrair conceitos complexos, discernir subjetividades, assimilar informações e seguir instruções é a pedra angular do sucesso acadêmico e da participação cívica posterior, não só agora como depois, na vida adulta. No entanto, uma preocupação crescente dos educadores, dos pais, dos próprios empregadores e de todo mundo aponta para uma diminuição alarmante nessas habilidades entre jovens estudantes do ensino médio superior, ensino básico. E esse fenômeno não se restringe a uma única região. Ele tem representado um desafio global que impacta diretamente o desempenho educacional e as futuras contribuições para a sociedade. Como que sairão dali profissionais das várias áreas? Hoje em dia existem muitos sistemas de entendimento complexo a respeito das profissões, na própria medicina, na própria na engenharia, nas leis, na advocacia, nas leis, formação de juristas, formação de pessoas que estariam aí no comando do mundo, mas também do cidadão comum, que a gente não vive só de pessoas que estão ali com as suas formações e competências em alto nível, em detrimento de uma população que está ali à mercê daquele conhecimento incrustado em um grupo pequeno de pessoas e sob as ordens desses grupos. Você tem que entender, até para que se possa praticar a democracia, você tem que entender o que os seus comandantes, seus representantes, as pessoas laureadas estão falando, estão fazendo em seu nome. É muito importante isso. Então, a literácia de leitura do século XXI transcende a mera decodificação de palavras. Não é só você ter um dicionário e entender o significado da palavra. A construção da frase, o conteúdo de cultura que aquela frase traz, é importante ser lido. E você só faz isso com a prática e boa formação curricular. A Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, define como capacidade de compreender, usar, avaliar, refletir, engajar-se com o texto para alcançar objetivos pessoais, mas também sociais, aprimorar conhecimentos e capacidades, contribuir para a sociedade. Então, crucialmente, essa definição se estende às plataformas digitais, porque elas estão, hoje em dia, em voga em todo o mundo. Você vive a internet. Nós não temos a internet, nós vivemos na internet. Nós temos uma cultura digital e virtual que não é mais latente, ela é presente, atuante, ela é cotidiana. Ela funciona até quando a gente não está acordado. A navegação em meio à ambiguidade entre a distinção de fatos e opiniões, você leu uma coluna, aquilo é a opinião da pessoa, é um fato relatado. Você tem que saber disso. A construção do conhecimento a partir de diversas entradas, quando você está lendo algo dentro de por exemplo, você está lendo um canal técnico lá, ele omite uma opinião descontextualizada de um outro ramo de conhecimento. Você saber fazer essa leitura, saber separar isso e procurar nos locais adequados aquelas definições para saber se aquele texto tem conexão um texto com o outro, Isso abrange resolução de problemas, tomada de decisões, a inovação, a ideação, o raciocínio lógico e a avaliação de evidências,
né? Além de capacidade de pensar fora da caixinha. É importante notar que o pensamento crítico é distinto de inteligência. Você pode ser muito inteligente para soluções, para resolver problemas da sua vida, mas não saber fazer leituras. Isso se refere à capacidade de processamento do cérebro. Não é só uma questão de boa memória e rapidez. Nós não somos um processador à maneira de um computador, né? A velocidade para nós ela não tem muito significado. A maturação que é lenta, essa é a que dá recursos ao ser humano para tudo na vida. Compreender um texto científico, compreender um texto da área médica, da área de saúde, compreender a leitura de uma bula, saber entender sobre dosagens, saber conversar com o seu médico, tirar dele uma opinião que você entenda e que você incorpore, que você corrobore, ajude no tratamento. Você não vai tomando a primeira coisa que te derem, não vai fazendo uma avaliação a priori sem saber do seu psiquismo, da sua forma de ser, do local onde você vive. Tudo isso faz parte desse construto que a gente tem que ter como ser humano para viver, né? Se você está lá sendo assessorado por um advogado, você tem uma noção de leis, você tem uma noção que eu digo superficial que seja, mas você consegue entender o que ele está falando, interagir com ele, fazer perguntas, saber como que a condução dos seus processos dentro de uma obra, dentro de uma construção, dentro de uma instalação na sua casa, tudo isso dentro desses manuais, dessas explicações, são importantes fazer essas leituras. As pessoas não têm feito isso, está todo mundo funcionando no automático, né? Com distrações muito grandes da era digital, saindo toda hora para o pensamento superficial e, o que é pior, com conclusões rasas. A compreensão de ler e de pensar criticamente tem evoluído significativamente. Tradicionalmente, a leitura era associada principalmente à compreensão de textos impressos. Contudo, a redefinição de literácia para o século XXI, que explicitamente inclui plataformas digitais, indica que o desafio atual não é apenas um declínio na capacidade de leitura tradicional, mas uma falha dos sistemas educacionais e dos próprios estudantes, coitados, eles não têm culpa, em se adaptarem às novas exigências de processamento de informações digitais. Quer dizer, isso tem que ser educado, eles têm que ser ensinados a trabalhar dessa forma. Ensinados no sentido de elucidá-los, de trazer a cultura, e não um ensino vertical em que você coloca lá bancariamente, deposita conhecimento. Não é por aí. É trabalho consistente, trabalho dentro da plataforma, fazendo exercícios frutuosos, ou seja, em que você tenha a experimentação, né? Isso implica que as reformas educacionais devem reconhecer e integrar novas dimensões dessa literácia. Simplesmente ensinar métodos, como eu estou falando, métodos de leitura tradicionais, será insuficiente. Por quê? Porque a forma tradicional mudou, não é mais a tradição. Os currículos precisam instruir explicitamente habilidades necessárias, e tem que ser pesquisado para isso, para que se navegue e saiba se avaliar criticamente uma informação que aparece no mundo digital. Em tempo, a literácia digital é a capacidade de um indivíduo utilizar e compreender as tecnologias de informação e comunicação de forma eficaz e crítica, incluindo a busca, a avaliação, a criação, a comunicação da informação digital. Você tem que saber o que você está buscando, você tem que usar as palavras certas, você tem que ter uma noção do que você está fazendo, porque senão você tem uma informação truncada, que te leva para um outro viés que não é o que você está procurando, né? Tendências globais na compreensão, leitura e habilidades cognitivas. A situação de compreensão, leitura em escala global é uma grande preocupação. Dados recentes revelam que quase metade dos adolescentes no mundo todo com idades entre 12 e 15 anos não consegue ler um texto com compreensão, falhando em atingir o nível mínimo de proficiência estabelecido pela Unesco. Essa deficiência impede que jovens conectem ideias principais em textos diferentes, compreendam as intenções dos autores e tirem conclusões fundamentadas. Em 2023, a Unesco informou que pelo menos 1 em cada 10 jovens e adultos, totalizando 754 milhões de pessoas, ainda carecia de habilidades básicas de literácia e milhões de crianças enfrentavam dificuldades para adquirir níveis mínimos de proficiência em leitura. Leu e não entendeu, né? Ou quando não conseguiu ler porque não entendeu a frase. A crise de pobreza de aprendizagem se aprofundou dramaticamente, com o Banco Mundial reportando que em 2022 cerca de 70% das crianças de 10 anos em países de baixa e média renda
são incapazes de compreender um texto simples. Um aumento significativo de 57% registrado em tempos anteriores à pandemia do Covid. Os resultados do Programa de Avaliação Internacional dos Estudantes PISA de 2022, que mede as habilidades cognitivas de estudantes de 15 anos em matemática, ciência e leitura, revelaram um declínio de décadas no desempenho em leitura nos países da OCDE, com uma queda recorde de 10 pontos entre 2018 e 2022. Essa trajetória do declínio em leitura e ciência já vinha ocorrendo há uma década, se aprofundou. Por quê? Porque a era digital se expandiu, né? Estudantes da Europa e Estados Unidos apresentaram desempenho insatisfatório. São países desenvolvidos, significativamente pior do que no passado. Em contraste, estudantes do ensino médio em países da área oriental continuavam a superar seus pares ocidentais. Quer dizer, a Ásia, talvez até por ela ter uma cultura mais tradicional, ela conseguiu superar na educação, mas ela também tem problemas, né? Os 5 melhores desempenhos do PISA 2022 foram Singapura, Macau, Taiwan, Japão e Coreia do Sul, superando consistentemente a Europa e Estados Unidos nas 3 áreas avaliadas. Singapura, por exemplo, liderou globalmente em leitura com 543 pontos no PISA. Uma notável exceção no Ocidente é a Irlanda, que se destacou como o melhor desempenho em de literatura na União Europeia e na OCDE em 2022, ocupando o 2º lugar globalmente logo após Singapura. Os Estados Unidos, embora com uma pontuação de 504, que não é ruim, em 2022, que foi superior à média do OCDE de 476, ainda assim ficaram atrás dos principais desempenhos dos asiáticos. A disparidade consistente no desempenho PISA entre países ocidentais e do leste asiático não é fortuita. Uma análise aprofundada indica que essa diferença se deve a uma divergência sistêmica nas prioridades e resultados educacionais. No Ocidente, houve uma mudança significativa na filosofia educacional após a década de 1960, afastando-se da aquisição rigorosa de conhecimento e de avaliação seletiva. Essa abordagem foi substituída por modelos que, em alguns casos, permitiam que aquela socialização, né, dentro das escolas, se tornasse um substituto aceitável para o trabalho árduo em competências essenciais, e os sistemas de avaliação foram considerados discriminatórios. As escolas e os professores passaram a ser avaliados mais pelas taxas de aprovação do que pela qualidade de instrução ou pela oportunidade de emprego para estudantes competentes. Em contraste, as nações asiáticas mantiveram as tradições profundamente enraizadas no estudo rigoroso e um foco contínuo em desenvolvimento de habilidades cognitivas. Quer dizer, a qualidade da educação asiática, de uma maneira geral, em média, né, tem sido melhor que a do Ocidente. E isso está se refletindo aí no desenvolvimento deles. Olha como é que eles estão caminhando. Isso sugere que o declínio do Ocidente não é meramente uma questão de fatores individuais e nas prioridades sistêmicas da educação. A ênfase nas taxas de aprovação em detrimento de qualidade de instrução reforça essa constatação. Vamos prestar atenção nessa frase. A ênfase nas taxas de aprovação, ranking de aprovação, né, em detrimento de qualificação da instrução, reforça essa constatação. O Ocidente está perdendo. A maneira tradicional, o culturalmente mais avançado, perdeu espaço significativamente. Para reverter o declínio dos países ocidentais, é imperativo reavaliar criticamente os princípios fundamentais que guiam seus sistemas educacionais, o Brasil incluso. O que pode, apesar de nós sermos sul global, o que pode exigir um retorno a uma ênfase mais forte no desenvolvimento de habilidades cognitivas e em padrões acadêmicos mais rigorosos, em vez de focar exclusivamente na aprendizagem social ou emocional, em detrimento de competências essenciais. Nos Estados Unidos, o resultado do National Assessment of Educational Progress, que é o NAEP, vou chamar assim, para estudantes de 13 anos, revela um declínio médio de 4 pontos nas pontuações de leitura em comparação ao ano letivo de 2019 e 2020, e de 7 pontos em relação a uma década atrás. Quer dizer, o declínio foi observado em todos os níveis de desempenho, mas os estudantes com desempenho mais baixo, 10º e 25 percentis, sofreram quedas maiores, 6, 7 pontos, em comparação com estudantes de desempenho médio alto, 3, 4 pontos. Essa tendência afetou diversos grupos demográficos,
incluindo estudantes do sexo masculino e feminino, elegíveis ou não para o Programa Nacional de Almoço Escolar e aqueles em regiões geográficas específicas. Esses dados do NAEP, que mostram declínios mais acentuados nas populações de leitura para estudantes de baixo desempenho, juntamente com os dados da pobreza de aprendizagem do Banco Mundial, que detectaram o impacto desproporcional em crianças de origens socioeconômicas mais baixa, revelam um padrão claro da crescente desigualdade educacional. A falta de habilidades fundamentais impede que as crianças adquiram as competências técnicas e de nível superior necessárias para prosperar em mercados de trabalho cada vez mais exigentes em sociedades cada vez mais complexas. Essa situação ameaça agravar a disparidades socioeconômicas existentes, criando um ciclo vicioso onde os já desfavorecidos ficam ainda mais para trás, limitando seu acesso à educação superior e a empregos qualificados, o que, por sua vez, dificulta o desenvolvimento equitativo e o crescimento sustentável das nações inteiras. Isso enfatiza a necessidade de intervenções direcionadas e focadas na equidade para evitar um aprofundamento da estratificação social. Ele não está falando isso aí de país pobre, não. Ele está falando isso aí também dentro de países desenvolvidos. A estratificação lá dentro das camadas sociais. Aqui tem uma tabela que apresenta um estudo comparativo de leitura PISA de 2022 de países e regiões selecionadas, ilustrando tendências discutidas. Eu não vou falar os números não, mas Singapura, Irlanda, Japão, Coreia, Taipei, chinês, Estônia, Estados Unidos, média da OCDE, Vietnã, Camboja. O pessoal lá de cima é o pessoal da Ásia. Impacto da era digital na leitura e compreensão. A ascensão da era digital trouxe consigo transformações profundas nos hábitos de leitura e as capacidades de compreensão. As pesquisas estão indicando um efeito de inferioridade de tela. Presta atenção. Inferioridade de tela, sugerindo que a compreensão leitora é frequentemente melhor em papel do que em textos digitais, especialmente para textos expositivos. Até porque os textos expositivos e os textos impressos, eles são textos mais argumentados, onde você faz a leitura lenta e volta ao texto, para na página, vai na página lá atrás, faz comparação. A leitura digital, em geral, ela é condensada por causa daquele hábito de tacar o dedo na tela e fazer a leitura do lead rapidamente. E com isso você acaba fazendo uma leitura dinâmica de algo que já está numa dinâmica rápida. Então a capacidade de compreensão é muito pior. Então existe uma inferioridade de tela. Embora os estudantes estejam cada vez mais inclinados a ler em dispositivos digitais e relatem velocidade de leitura ainda mais rápidas para textos digitais, estudos demonstram que a melhor concentração e memorização são estudos em documentos impressos. Quer dizer, nada substitui livros. Ainda não. A capacidade de retornar, ou seja, aquilo que eu falei, buscar retrospectivamente no texto por uma resposta, ou por uma melhor compreensão, ou por ter esquecido um dado, ou por não ter avaliado ele suficientemente, prevê positivamente a compreensão em textos impressos, um achado não observado em textos digitais, que você não retorna na tela e quando você não perde o texto de vista. Além disso, atitudes positivas em relação à leitura em papel estão fortemente correlacionadas com compreensão, ao contrário das atitudes em relação à leitura digital. Olha bem, isso aí não é um apego à tradição. Isso aí é a leitura de fatos e comparação com fatos. Quer dizer, não é porque você evoluiu para a época digital que nós vamos queimar os livros, né? Não, vamos tirar os livros, o livro gasta papel, realmente gasta papel, a gente tem que saber reciclar papel, tem que proteger o meio ambiente, não resta dúvida. Mas a leitura digital, ela é uma leitura mais condensada. É claro que você pode ter livros digitais, você pode ter lá o Kindle e tal. Você vai fazer a leitura da mesma forma se você não tiver cansativo, mas aquilo ali funciona como se fosse uma leitura impressa, que você está reproduzindo um livro físico, né? Então, não se trata de ler em tela só apenas, mas a leitura digital daquilo que é publicado, em detrimento de livros. Então, nós estamos falando de leitura impressa, que seria o livro impresso propriamente dito, ou um Kindle, seu correlacionado, versus a leitura digital, de leitura na tela, de coisas publicadas, condensadas, rápidas, onde você, num toque do lead, você ultrapassa linhas e linhas e faz leituras incompletas.
A leitura digital exige um novo conjunto de habilidades que nós ainda não aprendemos e tem que ser estudado e ensinado. Isso inclui competências básicas de informática, capacidade de selecionar e integrar diferentes elementos de texto, necessidade de encontrar o próprio caminho de leitura em ambientes digitais não lineares, né? A Unesco enfatiza que a literacia do século XXI na área digital abrange a capacidade de acessar, compreender, avaliar, comunicar, engajar-se com o conteúdo digital de forma segura e apropriada. É fundamental para fomentar o pensamento crítico e discernir informações críveis para essa prática, né? A digitalização, ela levanta também preocupações com questões de privacidade, vigilância digital, reforço de viés, dilemas éticos, o risco de consumo passivo e impactos ambientais. Porque você está usando muita energia, porque muitos estão usando muito IA que consome energia e água, né? Não vamos entrar muito por aí, senão a gente fala demais. Apesar da tecnologia digital aumentar a necessidade de leitura ao proporcionar maior acesso a textos do que nunca, a pesquisa demonstra um efeito de inferioridade de tela que nós já lemos para a compreensão profunda. Cria-se um paradoxo: a abundância de informação não se traduz em compreensão. Um vasto volume com natureza fragmentada de conteúdo digital, combinado com a forma como interagimos com as telas, pode dificultar o desenvolvimento de hábitos de leitura profunda. As leituras ficam todas rasas. Estratégias educacionais, portanto, precisam ir além de simplesmente fornecer acesso digital. Elas têm de ensinar explicitamente como ler o digital, de maneira eficaz, enfatizando a avaliação crítica, triangulação com fontes, estratégias para mitigar distrações, né, porque você fica distraído, e promover o engajamento profundo. A distração tecnológica desempenha um papel significativo nesse cenário. Jovens americanos do norte, com idades entre 15 e 19 anos, passaram 45% mais tempo sozinhos em 2023, com 6 horas por dia, no caso de mundo digital, em comparação com o ano de 2010, que eram 4 horas por dia e que já era muito. Esse aumento acentuado que ocorreu durante a pandemia do Covid-19 e não foi capaz de regredir, inclui tempo gasto em chamadas telefônicas ou de vídeos e está associado à solidão, ao declínio do bem-estar, bem como uma diminuição no tempo gasto com famílias e amigos. E, inclusive, o trabalho digital ele é passível de dispersão, o home office, né? E as pessoas preferem, porque você tem um conforto da sua casa, você tem menos gasto com deslocamento, você tem mais tempo para ficar na internet trabalhando, mas também pesquisando outras coisas, quer dizer, às vezes se distraindo. E isso dá um desgaste muito grande, ao contrário do que parece, você tem um desgaste físico menor, mas você tem um desgaste mental maior. Embora o avanço tecnológico ofereça oportunidade de aprendizagens expandidas, não resta dúvida, mas depende também de quem está ali aprendendo, elas também contribuem para a deterioração da qualidade da educação para quem é um aprendiz. Para quem está educado, tudo bem, porque ele sabe que mata que ele está lenhando, ele sabe o que ele quer saber, ele sabe onde é que ele quer chegar. Mas o aprendiz, não. O uso frequente de smartphones, laptops para fins não educacionais em sala de aula prejudica a concentração, tanto é que estão tentando impedir que isso aconteça. Em países do norte da Europa, por exemplo, ali Dinamarca e Islândia, principalmente Islândia, Suécia e tal, eles estão substituindo as leituras digitais por coisas impressas e são sociedades menores, são sociedades com uma educação mais elevada, de pais elevados, são sociedades antigas, né? E que é mais fácil você fazer um comunicado na população e haver menos resistência, haver mais confluência para pensamentos de solução e em consenso. E isso tem se traduzido em eliminar muito o computador, porque ele não eliminar o computador, mas assim, retirá-lo da sala de aula, porque isso não representou adianto, tá? O uso frequente de smartphones, laptops para fins não educacionais em sala de aula prejudica a concentração, memorização, tomadas de notas, pensamento crítico, habilidades linguísticas. Isso é outra coisa que as pessoas estão perdendo. Quando você tem menos habilidade linguística, habilidade de se comunicar, porque você tem habilidade de desabilidade também, ou habilidade parca, pequena, de ler também.
Algumas nações ocidentais, como Holanda, por exemplo, Países Baixos, né, estão começando a proibir dispositivos móveis. A Islândia, a Suécia, e isso está começando a chegar aqui no Brasil. O aumento do tempo gasto sozinho para jovens americanos, provavelmente impulsionado pelo engajamento digital, tem implicações amplas. Se os jovens estão passando mais tempo isolados em telas, isso pode afetar indiretamente o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Eles estão se comunicando menos e sociais cruciais para a leitura profunda e pensamento crítico. Inclusive a leitura de coisas, ambientes e pessoas. A gente não lê só o que está escrito, não. A gente tem leitura de semblante, a gente tem leitura de emoções, a gente tem leitura de sons, a gente tem leitura de ambientação. Tudo isso nos comunica. Isso sim é que é estar conectado. Conectado não é uma rede que faz um clique aqui com alguém lá no Japão. Isso é uma conexão até pífia, porque você está tendo muito pouco conhecimento do que está acontecendo do outro lado, né? Intervenções educacionais precisam considerar iniciativas amplas de bem-estar digital. Países da Ásia Oriental demonstram constantemente um desempenho robusto nas avaliações do PISA em leitura, em matemática e ciências. Esse desempenho bom é frequentemente atribuído a tradições profundamente enraizadas de estudo rigoroso e um foco sustentado de habilidades cognitivas. Na China, a educação superior enfrenta vários desafios na era da literacia digital, incluindo desconexão entre conteúdo e ensino e o rápido desenvolvimento tecnológico, que eles estão desenvolvendo muito rapidamente. A integração insuficiente de métodos de ensino com ferramentas digitais e um conflito entre as necessidades de aprendizagem personalizadas e o ensino padronizado tem sido a tônica. Mas eles estão caminhando, porque eles estão tomando conta disso. Estratégias propostas para abordar essas questões incluem aprimoramento de treinamento de leitura crítica para fomentar o pensamento inovador, a reconfiguração de hábitos de leitura profunda e a integração da educação em literacia digital para desenvolver habilidade de leitura digital inteligente. Por quê? Porque eles estão evoluindo muito rapidamente, são uma sociedade muito rica. A Coreia do Sul também tem se destacado no PISA, classificando-se consistentemente entre os países com melhor desempenho, mas eles também têm problema. O sistema educacional sul-coreano incorporou conceitos de criatividade e pensamento crítico, em parte influenciado por modelos educacionais americanos. No entanto, uma ênfase histórica na memorização impulsionada pelo objetivo de desenvolvimento econômico rápido, que parece que é uma pressa incrível que o pessoal da Ásia tem, né, dificultou a adoção em discussões bidirecionais e a interação aluno-professor, com o ensino frequentemente permanecendo unidirecional, do professor para o aluno, né? E persistem desafios culturais, embora eles tenham bastante sucesso, onde os professores são frequentemente percebidos principalmente como transmissores de conhecimento e o pensamento crítico pode ser visto como algo de postura adversária. Quer dizer, o cara se sente instado a pensar criticamente, ele se sente desafiado, parece que o professor está cobrando dele uma coisa que é muito difícil. Para superar essas barreiras culturais, são recomendadas estratégias na aprendizagem cooperativa, cooperação entre os estudantes, né, e a criação de um ambiente de aprendizagem segura. No Vietnã, a pontuação de leitura do PISA foi alta, um pouquinho abaixo da média OCDE, mas ainda assim alta em relação aos outros. Um estudo com estudantes universitários vietnamitas revelou que a preferência de leitura por formatos de documento depende do propósito da leitura. É uma consideração diferente. Isso também é uma sociedade tradicional. Eles empregam diferentes estratégias de leitura digital, por exemplo, busca por palavras-chave, anotações, skimming, quer dizer, aquela leitura rápida onde você pega os pontos principais, mas para que você tenha uma visão de todo para você prosseguir na pesquisa. Por exemplo, a pesquisa com IA, por exemplo, você tem que ter uma pré-leitura para você discernir sobre o tema que você quer e ter palavras para fornecer, para ele te dar conteúdo. E a tradicional, ou melhor, concentração e memorização relatadas para documentos impressos é uma das prioritárias, né, como estratégias. Eles usam estratégias diferentes. A frequência de leitura entre jovens vietnamitas tem sido baixa. Menos de 20% relatam a leitura como um hobby favorito e 41% dos estudantes do ensino fundamental gastam menos de 30 minutos por dia lendo.
as atitudes em relação à leitura, particularmente acadêmica, mostram um declínio pequeno, mas constante, do primeiro ao sexto ano escolar. Apesar desses desafios, o interesse pela leitura é um preditor significativo de notas mais altas nas disciplinas do STEM, que é um sistema. Olha bem, eles estão piorando, mas ainda estão melhores. Embora os países da Ásia Oriental alcancem consistentemente pontuações altas no PISA, os detalhes da pesquisa revelam que os seus sistemas educacionais também não estão isentos de desafio, quer dizer, a coisa é global, especialmente na adaptação às demandas das habilidades do século XXI, como o pensamento crítico e literacia digital. A Coreia do Sul, apesar de seu alto desempenho, lida com um legado de aprendizagem por memorização e instrução unidirecional, ou seja, professor para o aluno, instituição para o educando, o que pode dificultar o engajamento crítico mais profundo. A China enfrenta uma desconexão na educação de literacia digital. O Vietnã, embora geograficamente na Ásia apresenta pontuações mais baixas no PISA, ele enfrenta desafios com o declínio das atitudes e da frequência de leitura. Isso indica que pontuações elevadas em avaliações tradicionais não se traduzem automaticamente em proficiência em todos os aspectos da literacia moderna, o que é muito parecido conosco aqui. Você tem um ranking de aprovação alto em vestibulares, vamos dizer, e entrada em cursos e colégios e tal, mas você não tem necessariamente uma boa capacidade. Quer dizer, o que está sendo avaliado? Quem está avaliando o quê? Eles parecem que padecem de coisas similares, embora eles tenham resultados melhores. Isso exige uma mudança cultural e pedagógica, da mera transmissão de conhecimento para o fomento de engajamento analítico, do pensamento independente da adaptabilidade, possivelmente por meio de métodos mais interativos, centrados no aluno, enquanto se navega pelas normas culturais existentes em relação aos papéis dos professores e ao estilo da aprendizagem. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de África. A África subsaariana enfrenta níveis alarmantemente baixos de habilidades em leituras, mas aí é mais ou menos esperado, porque alguns países custaram muito para se desenvolver, porque foram colonizados, jogados no limbo da história, tiveram uma retirada de populações que inviabilizou a economia de países, por motivos aí anteriores aí da colonização, na época da escravagista, de dominação de outros povos, onde eles foram subalternizados e ficavam com as piores profissões e tinham as suas riquezas exploradas, né? Baldeadas para outros países em detrimento das suas populações. Então eles tiveram essas dificuldades por causa de outros povos, né? E a cultura deles não conseguiu sair de séculos mais para trás com capacidade de evolução, como outras culturas que não tiveram esse tipo de problema conseguiram evoluir. Mas eles conseguiram evoluir por si mesmos, né? A região que possui a maior taxa de pobreza de aprendizagem globalmente, estima-se que 89% das crianças de 10 anos sejam incapazes de ler e compreender um texto simples, um ligeiro aumento em relação aos 87% pós-pandemia, né, pré-pandemia. As disparidades nas habilidades de leitura são substanciais entre grupos socioeconômicos com crianças de origens desfavorecidas, que são as áreas rurais, famílias pobres, famílias menos instruídas ou com algumas deficiências, apresentando proficiência significativamente menor. Os dados para a África demonstram que a pobreza na aprendizagem não é meramente uma questão educacional, está ligada a desvantagens socioeconômicas que vem de décadas ou de séculos. As disparidades não se limitam à qualidade escolar, mas se estendem ao ambiente familiar também, aos níveis de educação dos pais, que não conseguem perceber como deve ser feita a instrução dos filhos, né? E acesso também a recursos fundamentais, inclusive recursos de alimentação, de higiene, de saúde básica. A exclusão digital agrava ainda mais essas desigualdades existentes. Eles têm menos cabos ligando a internet lá, menos Wi-Fi, menos dados. Não é a África toda, mas tem. Isso acontece lá. Então,
A exclusão digital agrava mais que as desigualdades existentes, criando uma teia complexa de desafios interconectados. Isso destaca que as intervenções educacionais na África não podem ser isoladas de esforços em desenvolvimentos mais amplos. Eles precisam de elevar, melhorar sua economia, né? Retirar de lá o desfavorecimento em relação a países centrais que ainda impõem moeda, que ainda retiram riquezas, que ainda insuflam revoluções, regimes autoritários, onde aparecem revoltas para se libertar. Quer dizer, tudo isso é uma perda de tempo cultural, é uma perda de tempo de aprendizagem, uma perda de tempo deles melhorarem socioeconomicamente, né? Os desafios e fatores contribuintes para a baixa proficiência em leitura na África são diversos. As áreas rurais frequentemente carecem de infraestrutura escolar adequada, recursos educacionais e professores qualificados, né? As deficiências na formação de professores são um problema crítico, por exemplo, pesquisa na África do Sul. As pesquisas indicam que a formação inicial de professores é inadequada e que o ensino de leitura nos primeiros anos a formação dos professores dos primeiros anos para a leitura é inadequada e leva à perpetuação de métodos de ensino desatualizados. A falta de cultura de leitura em comunidades mais pobres e o uso ineficiente de recursos existentes também contribui para os resultados da literacia insatisfatórios. Toda a África, quase 100 milhões de crianças em idade escolar, primária e secundária, estão fora da escola. Então você não tem como exigir algum tipo de capacidade, né? Múltiplas fontes consistentemente identificam a formação inadequada de professores como uma barreira primária para a melhoria da compreensão de leitura, por exemplo, na África do Sul, uma constatação que provavelmente se generaliza para outras áreas, outras partes do continente, dadas as dificuldades sistêmicas, socioeconômicas já mencionadas. Bom, o impacto da exclusão digital também é notável. A divisão digital, medidas pelas lacunas nas assinaturas de internet e telefonia móvel, tem um efeito negativo significativo no desempenho educacional, particularmente nas taxas de matrícula e conclusão de ensinos secundários na África subsaariana. Isso era mais ou menos esperado. É uma das regiões mais subdesenvolvidas do planeta. Os sistemas educacionais africanos estão sob pressão persistente devido a crises de segurança por causa de guerras, mudanças climáticas, que lá tem muito, restrições energéticas, né, porque eles não têm acesso à energia, o que agrava ainda mais desigualdades. Apesar desses desafios, há um compromisso internacional com a aprendizagem digital. A Unesco e seus parceiros estão apoiando países africanos no fortalecimento de governança, no desenvolvimento de plataformas e conteúdos digitais, no aprimoramento de habilidades digitais de professores para superar a lacuna. Bom, o declínio da compreensão leitura e no pensamento crítico é multifacetado. Tem raízes em mudanças profundas na filosofia educacional, no sistema de avaliação. Nos países ocidentais, uma mudança significativa na filosofia educacional após a década de 1960 afastou-se do ensino de conhecimentos essenciais e da utilização de avaliações seletivas. Isso foi substituído pelas abordagens que nós já comentamos de socialização e se tornou um substituto aceito para o trabalho árduo em competências centrais. E o sistema de avaliação foram considerados discriminatórios, eu já li sobre isso. O design fundamental de muitos sistemas educacionais permanece focado na aquisição de conhecimentos, em vez de desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico independente, um modelo que se torna cada vez mais obsoleto na área da informação, onde o acesso ao conhecimento é ubíguo. Olha bem, a aquisição de conhecimento enciclopédico, na base da memorização. É claro que você precisa de ter o conhecimento, mas ele tem de entrar de forma crítica, senão ele não fica retido, ele não fica adensado. A falha em ensinar pensamento crítico é profundamente sistêmica. As razões incluem filosofia educacional desatualizada, que prioriza a aquisição de conhecimento em detrimento do desenvolvimento de habilidades, falta de treinamento dos educadores, como ensinar o pensamento crítico, a dependência de métodos pedagógicos ineficazes, como palestras e imersão sem instrução direta, como se fossem coisas de coaching, sistemas de avaliação que não medem o pensamento crítico e sim uma estrutura de aula fragmentada, onde você tem minutos de aula e muda de assunto e só traz a matéria ou o conteúdo em si sem a discussão do conteúdo. Isso indica que o problema não é meramente um declínio da capacidade dos estudantes,
mas um desalinhamento fundamental entre o design dos sistemas educacionais e as demandas cognitivas no mundo moderno, que são muito mais complicadas de serem atendidas. O declínio de leitura por prazer é um fato crucial e as consequências são significativas. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, existe uma notável queda na leitura por diversão. Apenas 14%, perdão, eu acho que eu li errado. Dados dos Estados Unidos mostram uma queda notável na leitura, não, eu li certo, na leitura por diversão. Apenas 14% dos jovens de 13 anos relataram ler porque se divertem, se sentem bem ler todos os dias. Em 2023, uma diminuição em relação a 27% em 2012, representando a menor percentagem registrada. Pesquisas correlacionam fortemente a leitura por prazer com inúmeros benefícios. Melhor compreensão leitora, QI mais alto. QI não mede muitas coisas, mas de qualquer maneira é uma capacidade cognitiva. Melhor desenvolvimento de linguagem, maior desempenho acadêmico e até mesmo menos problemas de saúde mental. Os benefícios ótimos da leitura por prazer são observados com engajamento de até 12 horas por semana, minimamente. As distrações tecnológicas e o aumento do tempo de tela competem diretamente com o tempo dedicado à leitura por prazer. Claro, as lacunas na formação de professores para o ensino de compreensão e do pensamento crítico são um problema sistêmico, também é claro. A influência do status socioeconômico das desigualdades é um fator persistente, isso também é claro. Quais são as estratégias para intervenções e melhorias? Para reverter o declínio da compreensão leitura e no pensamento crítico, é fundamental adotar abordagens pedagógicas que promovam compreensão profunda e pensamento crítico. Falar isso assim é fácil, o ideal seria que a gente tivesse um programa só mostrando os últimos estudos que promovam essas avaliações. O ideal é que isso sejam aprendidos em seminários, né? Recomendações de políticas educacionais para os sistemas de ensino. Formação dos professores, reforma curricular, na avaliação desenvolver e implementar métodos de avaliação que realmente meçam o pensamento crítico, equidade, ou seja, priorizar intervenções focadas na equidade para abordar disparidades relacionadas a gênero, deficiência e localização, por exemplo, rural, infraestrutura, investir em melhoria de qualidade escolar, tecnologia educacional, apoiar iniciativas de tecnologia educacional adequada ao contexto, especialmente em regiões como a África, que são desconectadas digitalmente, fortalecendo governança, desenvolvimento de plataformas digitais, aprimoramento de habilidades digitais, etc. Ambiente de aprendizagem, considerar políticas como proibição de dispositivos móveis em salas de aula para mitigar distrações, ou seja, você tem que ter conexão, mas ela não pode ficar caminhando com celulares e smartphones e tablets para dentro da escola, porque aquela é o momento de maturação. Mas fora disso, você ter acesso a esse conhecimento para que ele chegue mais rápido e se formalize no desenvolvimento. Estratégias propostas não são isoladas, elas formam um ecossistema sinérgico. Quais são as perspectivas futuras? O declínio da compreensão leitora e no pensamento crítico entre estudantes do ensino médio superior é um desafio global complexo, impulsionado pela interação da era digital, deficiências sistêmicas da educação, persistente disparidade socioeconômica e uma cultura de leitura por prazer em declínio. Nós já sabemos disso tudo, né? Consequências da incapacidade de fazer leitura profunda. A capacidade de ler profundamente, extrair conceitos, compreender a subjetividade e pensar criticamente não é apenas uma preocupação acadêmica. É um pré-requisito fundamental para o sucesso individual, a competitividade econômica, a participação democrática, a resiliência social em um mundo cada vez mais complexo e saturado de informações. Então, investir no desenvolvimento dessas habilidades é, em última análise, um investimento no futuro da humanidade. Quando você não tem capacidade de ler profundamente, você tem perda da capacidade de pensar criticamente. As pessoas tornam-se mais vulneráveis, a democracia enfraquece. O comprometimento com a inovação científica e tecnológica passa por leitura de artigos técnicos densos, capacidade de compreender modelos abstratos e interpretar dados, conexões interdisciplinares que só são possíveis com leitura atenta e contextualizada. Se uma geração perde essa capacidade, a ciência vai estagnar ou avança apenas para uma elite reduzida, aprofundando desigualdades sociais.
Erosão da cultura humanística e da empatia. Se você não consegue fazer esse tipo de conhecimento crítico, ver o mundo por diferentes pontos de vista faz diferença. É uma capacidade de leitura. Compreender dilemas éticos complexos é uma capacidade de leitura. Desenvolver empatia por cultura, gêneros, tempos e classes, ser capaz de observar, diferenciar daquilo que você sente, da cultura que você tem, da cultura que você dá o mesmo valor em outra pessoa e você conhece. É uma questão de alteridade. Sem isso, as pessoas se tornam intolerantes. E também um prejuízo à governança global e sustentabilidade. Nós temos desafios planetários, nós temos que fazer acordos multilaterais, interpretação de textos legais, tem leis, textos científicos, textos diplomáticos, né? Entender que existe uma diplomacia, participação de pública informada, a pessoa saber para que lado, quais os destinos, né? Das ações governamentais, das ações políticas, das ações na política mundial, entre países. A pessoa tem que saber o que está acontecendo no mundo dela. Ela não pode viver tacando o dedo na face do telefone. Sem leitura profunda, a população não entende documentos como o Acordo de Paris, relatórios do IPCC, tratados comerciais e resoluções da ONU, tornam-se facilmente manipuláveis por narrativas populistas e negacionistas. O empobrecimento do diálogo entre culturas e civilizações, a pessoa começa a não entender o que existe do outro lado, ilusão de conhecimento substituindo a sabedoria. Se você tem meia dúzia de livro na cabeça, você acha que você é sábio, você não é, porque você não distingue o essencial do trivial, não compreende a origem nem as consequências das ideias, não desenvolve sabedoria, aquilo que integra conhecimento, ética e ação. Conclusão. Sem leitura profunda, nossa civilização perde sua capacidade de imaginar o futuro, entender o presente e aprender com o passado. A inteligência artificial, por exemplo, as mudanças climáticas, as transformações no trabalho, por exemplo, os dilemas éticos da biotecnologia exigem uma humanidade alfabetizada, não só tecnicamente, mas humanisticamente, criticamente. E isso começa com o hábito cada vez mais raro de ler com profundidade, tempo e atenção. Bom, gente, eu quis que o texto não ficasse longo, ele acabou ficando, mas saibam que eu resumi aí quase 15 páginas. Muito obrigado pela sua atenção, passe esse texto para frente, deixe seu like, deixe seu comentário e assine o nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa pontuando com algum assunto que a gente achar e você também muito interessante. Muito obrigado, até lá.